vocês. Saudamos a todos e a todas nesse segundo domingo da Páscoa com as palavras do Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 29, onde Jesus Cristo pergunta para Tomé: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Queremos juntos ouvir e cantar o hino Espírito Santo de Deus. Nós celebramos esse culto do segundo domingo da Páscoa em nome de Deus Pai, o Criador, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo, animador e consolador, quando juntos dizemos Amém. Assim também nos colocamos diante de Deus para confessar a Ele os nossos pecados. Oremos. Bondoso Deus e Pai, estamos saindo da primeira semana após a Páscoa. Ouvimos há tão poucos dias que Tu destruíste o poder da morte e que Tu estás conosco para nos fortalecer. Temos nos alimentado dessas palavras que dão vida e vida eterna. Mas com o correr das horas e com o passar dos dias, temos retornado em momentos a agir como se a Páscoa não fosse promessa de vida eterna. Nosso louvor tem sido choroso. Nosso comportamento revela pouca esperança para um futuro ao Teu lado. Nossa resistência nas provações tem sido fraca. Em vários momentos, nossa alegria e nossa fé também foram fracos. Nós te trazemos todos esses sinais do nosso fracasso, porque sabemos que Tu tens o poder para nos reerguer e fazer-nos também reagir. Na esperança que o Teu perdão nos fortaleça para um novo início, nós te pedimos. Ó Deus, tem compaixão de nós e perdoa-nos. O Senhor nosso Deus tem compaixão de nós e perdoa os nossos pecados, se sinceramente os confessamos, pois a Sua palavra nos assegura. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim nos é anunciado o perdão dos vossos pecados
Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando juntos dizemos amém. A ressurreição de Jesus Cristo nos liberta do medo, a sua paz nos encoraja e o perdão de Deus nos irmana e também nos dá alegria. Por isso, exaltemos e louvemos a presença de Deus, cantando: glorificado seja o teu nome. Convido também para um momento de oração. Oremos. Bondoso Deus, contigo está o amor e também o poder. Nós te agradecemos por colocares tantos sinais de vida em nosso mundo. Alimenta continuadamente a tua igreja com a tua palavra, para que em todos os lugares e momentos possamos ser portadores da mensagem do teu amor. Dá-nos a alegria que brota da Páscoa, para que nossas palavras, pensamentos e ações reflitam a certeza da vitória sobre a morte. Isso pedimos por Jesus Cristo, teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, quando juntos dizemos amém. Preparando-nos para o momento das leituras bíblicas, queremos cantar juntos e ouvir o hino Reunidos em seu nome. Onde dois ou três em meu nome estão reunidos, ali estou no meio deles. Onde dois ou três em meu nome estão reunidos, ali estou. Estou no meio deles, onde dois ou três em meu nome estão reunidos, ali estou no meio deles. A primeira leitura bíblica de hoje nós encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 3 até 9, onde diz: Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o seu valor e não podem se estragar, nem serem destruídas.
Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Por isto, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provado para que continue também firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm esta alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Até aqui as palavras da primeira carta de Pedro. A boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, nos fala o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Por isso, juntos queremos também aclamar o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 até 25, cantando Aleluia. Aleluia, 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 o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, cantemos com alegria, demos graças ao Senhor, aleluia, 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 o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, cantemos com alegria, demos graças ao Senhor, aleluia. A leitura do Evangelho encontramos no Evangelho de João, capítulo 20, os versículos 19 até 25, que passo a ler. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse novamente: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Até aqui as palavras do Evangelho de João. Prezado irmão e prezada irmã, no início do texto da primeira carta de Pedro, nós temos um convite ao louvor. Quem louva a Deus não o faz por não levar a sério o momento presente. Quem louva a Deus não o faz porque está cego aos problemas que nos cercam no nosso dia a dia. O faz porque a Bíblia fala que temos um motivo concreto para fazê-lo. Ou seja, a igreja está fundamentada em ações concretas de Deus em favor da humanidade, em especial
a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A partir deste fundamento, Deus nos traz uma nova vida, e ela não surge como por um passo de mágica, mas tudo que antes era marcado pela morte passa a ser encarado sobre outra perspectiva, com esperança pela vitória alcançada por Deus em Jesus Cristo. Pois ser renascido por Deus é permitir que Deus transforme a cada um e a cada uma de nós com o seu amor, declarando-nos assim os seus herdeiros, garantindo-nos também a vitória da vida sobre a morte, dando-nos como presente também o futuro da vida eterna. A morte não é o limite para o poder de Deus. Ao fazer romper o túmulo que segurava Jesus, Deus rompe todos os túmulos. Este é o momento mais claro, que aponta para a total impossibilidade de nós mesmos nos salvarmos, e que indica também assim a grande ação de Deus ao nosso favor. E isso é que possibilita uma nova vida, ou seja, a vida eterna. Onde não há nova vida, também não há esperança, e ali reina também a morte. Por isso a esperança é parte essencial também da vida cristã. A nossa esperança como cristãos e cristãs não depende do nosso próprio esforço e nem da nossa piedade, mas nasce a partir das ações e também das promessas de Deus em nosso favor. Convém lembrar, querido irmão e querida irmã, que nós como cristãos não só temos esperança, mas nós também somos a esperança para outras pessoas. Repartir com as outras pessoas a esperança que Deus nos dá nos compromete também a uma vida correta, ao que confessamos e também aquela que nós pregamos. Através desta grande ação de Deus em nosso favor, nos tornamos também os seus herdeiros e as suas herdeiras a partir do batismo. E esta herança não surge por nossos méritos, mas depende exclusivamente da graça e também do amor de Deus. Ainda não possuímos esta herança definitivamente, mas somos atraídos e também alimentados por ela. Vivemos a esperança de que se cumpra esta promessa de uma herança que é impossível descrever com palavras humanas. Esta herança nos compromete a vivermos como filhos e também como filhas de Deus. Por isso Deus é quem nos guarda, também pelo seu poder e também pelo seu amor. Quem tem fé está assim nas mãos de Deus. Quem tem fé vê o mundo em que vive com a distância necessária. Não sucumbe neste mundo, não se perde nele, não se ilude por ele e não fica também aprisionado neste mundo. O texto da carta de Pedro fala das provações que passamos por Cristo. Fala a nós como membros também da comunidade de Jesus Cristo que passa por sofrimentos. E convém também perguntar: quando e por quais motivos nós sofremos hoje, como cristãos, em meio a esta sociedade? Pessoas e comunidades cristãs que sofrem por assumir também uma postura baseada na palavra de Deus, conseguem enfrentar o sofrimento, o medo e também a morte. Deus não embeleza o sofrimento, não o anula, nem lhe tira a dor, mas dá a fé necessária para que o sofrimento também seja vencido. Deus não promete poupar a sua igreja e a nós, cristãos e cristãs, das crises com as quais nós estamos convivendo e também vivendo, mas abre caminhos para que neste momento de sofrimento nós possamos encontrar também a saída necessária. Deus nos levanta a cabeça para que nós possamos resistir também neste momento de provação. Assim como o ouro
que passa pelo fogo é purificado, o texto lembra que na provação se constata o que é fé e o que parecia ser fé. Que o ouro é ouro, percebe-se pela ação do fogo. Que a fé é fé, percebe-se também nas horas das crises que nós vivemos. Querido irmão, querida irmã, a fé dos cristãos, a quem originalmente se dirigiu esta carta de Pedro, estava ameaçada não só por provações, mas também pela distância que crescia entre eles e Jesus Cristo. A distância em tempo e espaço coloca a fé em perigo. Nesse sentido, a nossa distância em relação a Jesus Cristo e também em relação ao próximo é ainda maior, pois nós não podemos estar em sua presença. Ao comentar este distanciamento, o autor assim também nos acalenta e nos lembra que a nossa presença em Cristo ainda é maior. Sabemos que não basta vivermos do ensino de Jesus Cristo, é necessário termos comunhão e vivermos com Ele também em nosso dia a dia. E nós a temos quando vivemos em comunhão com as pessoas visíveis e palpáveis, que pelo viver e pregar a Jesus possamos também identificar e também amar como irmãos e também como irmãs aqueles que estão em necessidade. Por isso o autor do texto destaca a alegria. Ela está presente apesar da dor. Ser alegre é assumir a postura e a expressão de quem se sente renascido por Deus e salvo pelo gesto de amor de Jesus Cristo na cruz, trazendo-nos assim também a eterna alegria. Por isso temos motivos também para louvar e ser alegres, pois Deus é o nosso Pai. Seu também é o poder. Nosso louvor fundamenta-se assim nestas ações de Deus em favor de cada um e cada uma de nós. Porque Ele age, nós também agimos. Como cristãos temos um chão firme para pisar. Não somos joguete no desenrolar dos fatos. Não somos como a bola que é chutada para todos os lados pelo destino ou por circunstâncias. Temos a Deus, nele podemos confiar. Olhando para trás, vemos o túmulo vazio de Jesus Cristo determinando a nossa vida. Olhando para frente, vemos o amor com que Deus também nos acolhe e também espera a cada um e a cada uma de nós. E assim ganhamos forças para viver o presente. Por termos uma meta, sabemos que estamos também a caminho e encaramos assim também as dificuldades que surgem em nosso caminho como obstáculos, porém que são passageiros, e assim nós também os enfrentamos com fé, coragem e confiança, e que assim a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando juntos dizemos amém. Também em resposta às leituras bíblicas e à pregação da palavra de Deus, queremos juntos com os demais cristãos e cristãs confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Assim juntos ainda queremos ouvir e cantar o hino Gente que Espera.
Somos gente que espera, crente na promessa de um mundo novo. Mas queremos com justiça uma vida digna para todo o povo. Somos gente que espera, crente na promessa de um mundo novo. Mas queremos com justiça uma vida digna para todo o povo. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca a plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca a plena salvação. Somos gente solidária junto aos pequeninos que vivem na dor. Partilhando o sofrimento, somos testemunhas de nosso Senhor. Somos gente solidária junto aos pequeninos que vivem na dor. Partilhando o sofrimento, somos testemunhas de nosso Senhor. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca a plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca a plena salvação. Somos gente que celebra o agir de Deus, que é força e guarida. Convivendo em alegria, já participamos da festa da vida. Somos gente que celebra o agir de Deus, que é força e guarida. Convivendo em alegria, já participamos da festa da vida. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca a plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca a plena salvação. Nesse instante também nos dirigir a Deus em oração com a nossa oração de intercessão. Oremos. Querido Deus e Pai, tu ressuscitaste Jesus Cristo, fizeste com que ele aparecesse aos seus discípulos, desejando-lhes a tua paz. Por isso, Senhor, pedimos, esteja sempre ao nosso lado para proteger-nos da maldade, da violência, da opressão, também dessa situação de calamidade que nós estamos vivendo, para que a paz sempre reine em nossa comunidade, em nosso meio, e que sejamos testemunhas fiéis da tua ressurreição. Abençoa, Senhor, a nossa comunidade, as nossas famílias e a todas as pessoas que nos cercam. Que as igrejas, também a nossa igreja, possam ser sempre lugares para encontro, comunhão, partilha e também muita fé. Abençoa, Senhor, também a pregação da tua palavra em nosso meio, e que possa assim também aumentar sempre mais e mais o número daqueles e daquelas que desejam servir a ti também ao próximo em amor. Concede, ó Deus, aos doentes a cura, aos enlutados o consolo, aos desanimados e aos angustiados a esperança, e também a tua paz, e com ela a alegria da tua graça, para que possam se sentir assim filhos e filhas amadas de um Deus misericordioso. Bondoso Deus, isso nós pedimos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar o Pai Nosso, quando juntos dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos ainda ouvir e cantar juntos o hino A Bênção Irlandesa. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos, e que o vento sopre a teu favor, e até te reencontrar, e a mão sempre terna de Deus seja contigo, e até te reencontrar, e a mão sempre terna de Deus seja contigo. E a luz do sol sempre aqueça o teu rosto, e que a chuva molhe os teus campos, e até te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo, e até te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo. Para finalizar esse momento de celebração, nós queremos nos colocar em oração diante de Deus e assim ainda receber a sua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos fiquem assim com a paz de Deus e que nós os sirvamos também com alegria em nosso dia a dia, quando juntos dizemos: damos graças a Deus.